Engraçado como personagens que não tinham nada a ver um com o outro, aqui em God Valley criam um laço. Talvez Shanks não saiba da existência do seu salvador, o Dragon, mas o Dragon com certeza sabe que aquele bebê futuramente se torna o Shanks, o que já cria uma expectativa futura pra gente, porque da mesma forma que a gente espera o encontro do Luffy com o Dragon, agora queremos também o encontro dele com o Shanks. Se é que isso já não aconteceu, porque aqui em One Piece acontece muita coisa fora das páginas, e principalmente quando se trata do Dragon, ele é um personagem que não tem tantas expressões faciais, o que fica mais difícil ainda de tentar entender o personagem. Quando ele tá com a Ivankov e com o Sabo conversando sobre o que o Sabo viu, é engraçado como o Oda não especifica pra gente qual o grau de surpresa do Dragon com aquelas informações. E ali mesmo, naquela mesa, ele cita a existência dos Cavaleiros Sagrados que a gente só viria a ver muito lá pra frente. E ele sente na pele o poder de um desses cavaleiros e é isso que a gente vê nesse capítulo 1161. A Santa Mafê acaba acertando ele ali no ombro, o que faz ele perder as crianças. Ele perde primeiro o Shamrock, que fica na mão da Mafê, e o Shanks, depois ele vê que caiu no chão e ele consegue resgatar o Shanks. E o engraçado dessa cena que ninguém tá falando, pelo menos eu não vi ninguém falando ainda sobre isso, é que o Dragon não tem nenhum poder de reação. Mas aí você pode criar um argumento, hoje em dia ele deve estar muito poderoso. Afinal, ele era muito jovem nessa época e não dá pra esperar que ele fosse tão forte a ponto de reagir contra um Cavaleiro Sagrado. E eu realmente não duvido que o Dragon hoje em dia seja muito poderoso. Só que eu acho que depois do que a gente viu aqui, as expectativas têm que ser um pouco mais balanceadas em relação a isso. Porque a gente já vê desde cedo personagens que são muito fortes hoje, tendo uma infância já mostrando que eles têm tendências a serem assim. É só comparar o Luffy e o Dragon na mesma idade. O que mostra muito claramente pra mim que a relevância do Dragon dentro desse mangá não se refere à força, e sim mais nessa parte política que tá imbuída dentro do exército revolucionário, e eu acho que deve ser por isso que depois de 1000 capítulos a gente não viu nenhuma cena de luta vindo do Dragon. Não é porque o Oda tá escondendo os poderes do Dragon, mas sim porque ele não se resume a isso. E quando eu falo que ele não se resume a isso, quer dizer que não é a parte mais importante da base do personagem. Não que ele possa ser forte, até porque ele tem alguma habilidade específica que a gente não sabe muito bem o que é, se é uma Akuma no Mi, se é uma arma, que a gente bem viu lá em Logtown quando ele salva o Luffy do Smoke. E é muito legal essa cena porque mostra que o Dragon tá em busca de redenção, o que mostra que esse dia de God Valley definiu o que é o personagem, porque tudo bem, ele teve uma redençãozinha muito pequena quando ele salva o Shanks, ele fala sobre isso, fica triste por não conseguir salvar o Shamrock, mas é que tá, quando ele fala, esses bebês são a minha redenção por ter participado desse jogo assassino e cruel. Claro, quando penso em todas as pessoas que morreram nesse jogo, é óbvio que essa também seria a minha punição. Então ele sente uma culpa muito grande só de ter participado desse jogo, só que é que tá, ele não consegue saciar esse processo de redenção. De salvar o Shanks não foi o suficiente pra ele, e é por isso que eventualmente ele cria o exército revolucionário. Então as peças começam a se encaixar. O Dragon, até os dias de hoje, está num processo de redenção. Bom, mesmo ele falando que merece morrer, o Barba Branca mete um ataque absurdo, que ameaça atingir a Big Mom e o Sheik, mas que com certeza atingiu a Murphy, o que salva o Dragon e dá abertura pra ele fugir. E galera, essa cena é espetacular. Eu entendo muita gente que fala que não gosta do One Piece por causa dos traços do One Piece, porque acaba não gostando muito, só gosta de anime que é todo bonitinho, tipo Jujutsu no Kaisen, os personagens são todos bonitões. É uma preferência, eu mesmo gosto do estilo do Jujutsu no Kaisen, que é um exemplo que eu utilizei aqui, tem vários outros animes que tem um traço assim rebuscado muito bonito, mas olha isso aqui, cara, você vê essa página aqui, você não acha isso aqui muito da hora? O fato da Big Mom e o Barba Branca serem humanos comuns, mas que tem proporções na altura totalmente fora do normal, é algo muito legal, e o Dragon até se assusta com a altura deles. Mas o bacana dessa cena não é o take de baixo pra cima pra ressaltar a altura deles, mas sim como esses personagens são grandiosos, não só em tamanho, claro, e com facilidade o Barba Branca corta a Mafia como se fosse nada. Aliás, nem atenção eles dão pra essa personagem. E falando sobre os Cavaleiros Sagrados, eles são bem bucha, né? Porque o Barba Branca meio que derrota essa personagem meio que sem querer, não dá a mínima atenção, e mais pro fim do capítulo o Rayleigh derrota o Shepherd Summers com facilidade também. Eu acho que já dá pra mudar o nome de Cavaleiros Sagrados pra Cavaleiros Bucha. Isso pra mim só reforça uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, que eu quero falar agora com vocês, que é sobre o Garp. O Garp aparentemente é o único personagem acima da média, muito poderoso, que consegue bater de frente com Roger, com Shebeck, com Barba Branca, que está do outro lado, que é o lado do governo. O que por si só é uma coisa muito relevante, porque aparentemente o Garp durante todos esses anos levou a marinha nas costas, eu não tô nem brincando. E vamos lá, se ele é o vice-almirante, cadê os almirantes dessa época? Eu queria muito saber. Não que os almirantes fossem mais fortes que o Garp, mas é aquela coisa. O Garp fala que não quer se envolver com os Tenryubitos, mas o que ele tá fazendo? Ele tá numa ilha cheia de Tenryubitos e vai acabar protegendo eles. Pelo menos foi isso que reverberou na história da marinha. Esse é o evento
que faz o Garp virar o herói da marinha. E assim, não é pra menos, vamos lá, numa era que tem Shebek, Roger, Rayleigh, Gaban, Barba Branca, Big Mom, Kaido, Chique, ele ser o único marinheiro que tá à altura desses piratas é uma coisa muito grandiosa. Obviamente eu tô excluindo aqui alguns marinheiros que tem sim sua relevância e nível de poder, mas nenhum se equipara ao Garp. E mudando de página, o Garp já chega dando um socão no chão, e a presença deles faz com que a Big Mom, o Kaido e Barba Branca metam pé. Não porque eles estão com medo, que eles não querem lutar com Barba Branca, mas sim porque eles têm algo a fazer, eles têm uma missão a cumprir ali dentro. E essa página aqui fora de contexto eu vi que teve muita treta na internet sobre nível de poder, e muita gente pensou que eles tinham fugido do Garp, o que não deixa de ser mentira, mas eles fugiram do Garp por outro motivo, não porque eles estavam com medo nem nada assim. O próprio Kaido fala que ele queria ficar pra lutar com o Garp, o que não seria uma boa escolha porque a Big Mom logo depois lançou um ataque muito poderoso no Garp. O Oda, pra mostrar que esse ataque foi poderoso, ele mostra ele em grande escala, pegando na ilha, que vê a reação do Kuma e da Ivankov. E aí, meus amigos, se vocês gostam de aura, se vocês gostam de aura farmada, essa é a cena, porque o Garp aparentemente nem se defende só pra farmar aura. E ele, com a cara de maluco após receber o ataque, fala: esse fogo não tá quente nem pra assar uma costela, Lily. E após isso a gente vê um quadro da Big Mom com medo. Na verdade, eu não sei bem se dá pra dizer que essa expressão é de medo ou algo do tipo. Dá pra dizer também que pode ser uma expressão de frustração pelo ataque. Tudo bem que ela sabia que esse ataque não ia causar tanto efeito, não ia derrotar o Garp. Ela mesma fala que não é hora de enfrentar ele. Na minha interpretação foi um ataque mais pra distrair o Garp, pra que eles pudessem sair, mesmo que esse ataque fosse de grande escala. Mas mesmo assim ela parece ter ficado frustrada porque ela pensou que pelo menos ia causar algum tipo de dano nele. O que mostra que o Garp tá um nível acima deles nesse momento. E é claro que isso já era de esperar, porque esse não é o auge da Big Mom nem do Kaido. E muito provavelmente esse já é o auge do Garp. E infelizmente essa foi a única coisa que o Oda nos mostrou do Garp nesse capítulo. E infelizmente o Garp nesse evento tá com um papel muito semelhante ao Goku, que ele simplesmente quer lutar com quem vê, e se essa pessoa que ele vê for o Roger, melhor pra ele, porque ele quer exclusivamente lutar com o Roger. Então acaba sendo uma coisa mais rasa, o Oda não vai perder muito tempo mostrando o Garp, infelizmente, porque das 3 vezes que a gente já viu o Garp chegando nesse lugar foi perguntando onde tá o Roger. Então a gente fica se perguntando, será que vai se limitar só a isso? Eu espero que não, porque pra chegar no ponto do Roger confiar o seu filho ao Garp, o seu rival, tem que ter muito contexto por trás, não só batalhas, pelo menos é a minha opinião. A minha teoria é o seguinte: nesse capítulo a gente teve o desfecho do resgate da Shark, ou seja, o Oda já matou um dos pontos que ele queria abordar nesse arco. O que restaria o resgate do Teach e da sua mãe, que o Shebek está atrás, e com o resgate da Shark já concluído e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, provavelmente a gente vai ter o fim dos Pratos Rocks, cada um indo pro seu canto. Tanto é que a gente já viu uma cena sobre isso da Big Mom indo pegar a fruta com o Kuma. Ela consegue pegar uma das frutas, mas a outra fica com o Kuma, ou seja, os Rocks vão se dividir e o Shebek vai ficar por conta própria. A gente tem que lembrar também que falta a batalha do Barba Branca contra o Garlin, porque o Barba Branca fala que ao olhar ao Shanks, as suas cicatrizes voltam a doer, ou seja, provavelmente quem fez essa cicatriz no Barba Branca foi o Garlin. Então nessa separação dos Rocks, o Barba Branca acaba se separando e ele acaba tendo essa luta secundária com o Garlin. Isso é outra coisa que o Oda provavelmente vai mostrar pra gente. E o ato final, os últimos capítulos, seria o Shebek resolvendo o assunto da família dele. E é aí que entra o lado delicado da história. Desde que as reais intenções do Shebek foram reveladas, todo mundo tá falando sobre isso como ele é o único personagem que parece ter uma motivação realmente muito importante pra estar lá. Não é claro, tirando o mérito do resgate da Shark, mas vamos combinar, a maioria que tá querendo resgatar a Shark é um bando de gado, que nunca teria uma chance com ela. E que no fim esse enredo só serviria pra mostrar pra gente como o Rayleigh ficaria com a Shark, e isso a gente viu nesse capítulo, que inclusive foi muito bonito, eu quero comentar mais pra frente. O ponto é, a gente bem sabe que o Roger e o Garp vai ter uma luta contra o Shebek, mas por que se daria essa luta? Foi isso que foi discutido durante todas essas semanas, porque o Shebek parecia ser o lado bom da história, até porque ele tá indo de contra o governo mundial, e o Roger acabou indo pra essa ilha por um motivo não tão plausível, acaba sendo mais meme por parte do Roger, tanto é só ver essa página aqui, esse quadro do Roger chorando, e o Garp tá lá só pra lutar contra o Roger. Então por que esses dois personagens que estão do lado certo da história, digamos assim, estariam de contra ao Shebek? E é isso que me fez coçar a cabeça. E aí é onde vai entrar o lado sério narrativo vindo do Roger e do Garp, porque até o momento não dá pra levar muito a sério. É aí que a gente vai entender porque o Roger confia tanto no Garp, porque tem alguma coisa escondida que a gente não sabe ainda. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de mudança de comportamento do Shebek vendo alguma coisa que aconteceu com a sua mulher. Eu acho muito difícil que a mulher do Shebek saia dessa ilha com vida, eu acho que ela vai acabar sendo morta por algum personagem. E mesmo o Roger vendo que é um motivo plausível o Shebek estar ali naquele momento, ele vai ter que ir de contra ao Shebek. E assim, não seria a primeira vez que um homem bom se corromperia por causa do sistema, e é claro, uma mulher envolvida. A história de Anakin Skywalker e da Padmé tá aí pra todo mundo ver. Então quando eu falo que um dos pontos narrativos que o Oda já matou seria o resgate da Shark, mas teria mais 2 pontos. O desenvolvimento final do Garp e do Roger dentro nessa guerra pra mostrar o porquê eles estão ali. Eu acho que eles vão encontrar o motivo deles estarem ali dentro da própria guerra, o que se difere do Shebek que já sabia sua motivação
decisão antes mesmo de chegar lá. E o segundo ponto que faltaria é o encerramento da história do Shebeck, que é claro, quando eu cito um ponto, dentro desse ponto já tem várias outras ramificações que vão para outros pontos, como por exemplo, quem levaria o Teach para fora dessa ilha? Será que é a mãe ou será que é o próprio Shebeck que consegue fugir com o Teach? Será que o Shebeck consegue fugir com o Teach para alguma ilha? O Teach, vendo o seu pai morto, ele consegue esconder o seu pai? E é claro, aqui eu vou pôr uma teoria dentro de uma teoria. E assim, quem gosta mais do lado sobrenatural do Barba Negra, que fala que ele teria mais duas pessoas dentro do seu corpo, na sua alma, aí já começa a casar uma coisa com a outra, onde o Shebeck falou para o Insama lá em Marijoa que ele o veria novamente, então o Shebeck teria alguma carta na manga, e essa carta na manga poderia ser utilizada no seu filho, ou quem sabe aquela teoria que muita gente fala do Teach ter escondido o corpo do seu pai, ele ter escondido o corpo de Shebeck, talvez é uma coisa que prova ser bem plausível agora no momento da história, então ficaria faltando esse ponto para ser concluído aqui nesse arco. No fim, nós veríamos como o Teach consegue fugir e como o Shanks acaba no navio do Roger. E é claro qual foi o motivo específico do Roger e o Garp terem lutado com o Shebeck. E a pergunta genuína que eu tenho aqui, será que eles conseguem derrotar o Shebeck ou o Shebeck é derrotado por outra coisa? Eu acredito muito que o Insama vai ter algum envolvimento nessa batalha. Bom, eu lancei minhas cartas aqui, agora lancem a de vocês aí nos comentários. Nesse capítulo nos foi revelado o nome da mãe do Teach, que é Eris. Coincidentemente, o Shebeck se relaciona com a mulher com esse nome. O Oda não dá ponto sem nó, porque recentemente o nome Eris aparece no pentagrama de invocação do Imu. Mais precisamente, o nome completo, Eris de Tar. Quando isso apareceu, eu lembro que a gente fez uma teoria sobre Eris ser uma pessoa, assim como a Lily, uma pessoa que teve um certo grau de importância lá no século perdido. E apesar da Eris ser a deusa da discórdia, eu falei que eu não via ela como uma aliada do Imu, até porque a deusa Eris é retratada com asas negras e um vestido preto, dando a entender que essa personagem antiga talvez seja uma Lunariana, e aquela coisa, um Lunariano ou um bucaneiro ou alguma raça desse tipo nunca se aliaria ao Insama. Talvez essa Eris, a mãe do Teach, não seja a Eris que está no círculo de invocação do Imu, e sim a Eris do século perdido, mas essa personagem herdou esse nome a Eris, assim como muita gente hoje em dia herda nomes do passado. Davi, João, Gabriel são nomes que já existem há muito tempo, mas se a minha teoria estiver certa, o Imu-sama vai ter alguma participação relacionada ao fim do Shebeck, e ele possa ser que lance alguma magia nessa personagem que explicaria mais pra frente porque o nome dela tá no círculo. Mudando de página, a gente talvez vê uma das cenas mais nojentas dentro desse mangá. Cara, esse Sharped Summers tá disputando lá no topo quando se refere de personagens mais odiáveis da história desse mangá. Olha, Shiroda, se você queria fazer um personagem assim, parabéns, você conseguiu. Esses Cavaleiros Sagrados, além de serem completos buchas, eles também não servem pra... Quase falei um palavrão agora. E bom, Summers chega onde está a Shark e ele sabe muito bem que ele não pode a matar, porque ele sabe que o Garland a quer. Mas ele vendo todo o alvoroço que essa ilha tá justamente por causa dela, toda a confusão instaurada, o jogo maldoso deles terem sido interrompido foi justamente por causa da presença dela. Ela atraiu simplesmente os piratas mais poderosos para aquela ilha, enfureceu bastante ele, só que isso não foi o ponto crucial. O que deixou ele enfurecido mesmo foi ver a cara de arrogância dela, porque esse papel geralmente é o papel dele, ele é o arrogante da história. Então ele vê alguém agindo assim com ele, deixou ele com muita raiva. Ele não gostou dos papéis se invertendo e depois disso dá um tapa na cara da Shark, que com a força do tapa do Summers gira e dá um chute nele. Essa cena me lembrou muito a Boa Hancock, só que depois disso acontece uma cena muito pesada. Tão pesada que o Oda não mostra como o ataque do Summers pega nela. E depois disso ele começa seu discurso de vilão, o vilão mais nojento da obra. Na verdade eu ainda tô decidindo se ele é o mais nojento. Mas assim, a lógica dele até que faz sentido, porque ele fala que ao matar a Shark, toda a vontade dos piratas que estavam ali por ela acabariam. E depois disso ele ainda completa que antes de matá-la, daria 5 golpes nela, só como forma de tortura. Se você enquanto lia não sentiu vontade de entrar nessa página e dar um soco nele, eu acho que você tá lendo muito errado. Felizmente, logo após escutar tudo isso, o Rayleigh entra e finaliza o Summers. Eu acho que depois dessa ele não levanta. Infelizmente, a gente não vê o estado que ele fica com o golpe. Geralmente o Oda gosta de desenhar os ataques batendo nos personagens, mas nesse caso o ataque empurrou ele. O que é meio triste, eu queria muito ter visto a cara dele depois de ter recebido o ataque. Mas só o olhar de medo dele, sabendo que ele tinha se ferrado, pra mim já paga. E assim se conclui essa parte da trama relacionada à origem do casal Rayleigh e Shaq. E eu gostei muito, eu acho que muita gente não esperava que fosse tanto, mas acabou sendo algo extremamente relevante pra história do mangá. E o final é muito bonito, porque casa com a cena que a gente já viu antes, né, dele recebendo uma cartinha falando pra ela ir buscar ele lá na ilha de Hashinozu. Só que naquele momento, quando o Roger, o Rayleigh e a tripulação toda foi até Hashinozu, o Rayleigh
Rayleigh sequer saiu do navio pra ver a Shaki, só que agora quando ela mais precisou, ele foi o primeiro a aparecer. Então, assim, meio que foi poético, né? E foi uma cena muito bonita. E o Oda fez questão de desenhar o Rayleigh muito bem nessa cena aqui, onde ele fala que ele veio a buscar. Cara, muito legal. De modo geral, foi um capítulo muito bom, serviu pra mostrar algumas coisas pra gente relacionado a nível de poder, principalmente relacionado ao Garp. Serviu pra concluir essa trama da Shark, que não é a trama principal. Eu acredito que na próxima trama vai ficar uns 5 capítulos só no Shebek, que é a parte mais importante. E agora que isso foi resolvido, vamos pro que interessa. Eu espero bastante que esse arco tenha pelo menos mais 7 capítulos. Eu acho que 7 capítulos dá pra explorar muito bem algumas coisas que tá faltando. Eu mesmo já comentei algumas coisas aqui sobre uma provável luta entre o Garlin e o Barba Branca. Temos que ver como é que o Dragon vai se desfazer do Shanks pra ele acabar no navio do Roger, dentre várias outras coisas que a gente sabe e que não sabe, principalmente as coisas que a gente não sabe, que aí sim que vai demorar mais tempo pra gente ver. O que a gente sabia, pra falar a verdade, era só a ponta do iceberg. God Valley ainda tem muita coisa pra ser mostrada. Eu falei 7 capítulos só por cima mesmo, porque se o Oda quisesse, ele passava 20 capítulos aqui só de boa, só que eu acho que não é isso que o Oda quer. Mas bom, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo não teve introdução, eu fui logo direto ao ponto, eu queria logo comentar sobre esse capítulo o mais rápido possível, e eu acabei esquecendo de falar algumas coisas. Bom, esse aqui é o canal Supernovas, meu nome é Isaac, e se você gostou, deixa um like aí, que ajuda muito a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube. Toma essa introdução no final do vídeo, antes tarde do que nunca. Mas bom, comentem aí se vocês têm alguma coisa pra adicionar à minha análise. Com certeza teve coisas que eu deixei passar que vocês viram, outras teorias, outros pensamentos. Eu sempre que posso tô lendo nos comentários, eu e o Leonardo também. E bom, fiquem bem e até a próxima. Valeu!